Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. No dia 30 de outubro, fez 2 meses que eu sofri um acidente sério de carro na via costeira, que me tirou das atividades por 60 dias. Choveu naquele dia, criando poças ao longo do trajeto. O motorista Lisandro, dirigindo em direção a Mais Vídeo, lá na UNP da Roberto Freire, onde eu iria apanhar um cameraman para gravar comigo no Mercado da Seis, aquaplanou numa baixa em frente ao Hotel Wish, batendo por fim fortemente num poste. Aproveito a oportunidade para pedir ao DR que faça uma avaliação daquele trecho para evitar novos acidentes. Eu fui jogado de um lado para o outro, criando um sério trauma no meu cérebro, ficando desacordado e perdendo a memória de curto prazo. Fui atendido na urgência do Valfredo Gugel e de lá fui transferido para a UTI do Hospital do Coração, saindo depois para um apartamento 8 dias após o acidente. E de lá para o apartamento da minha filha Bruna, onde passei 20 dias. Foi só aí que pude entender o que se passou comigo. Quero aproveitar hoje para agradecer a Deus que me protegeu com a sua mão milagrosa, a toda a minha família, meu irmão Sérgio Roberto, meu filho e filhas, Nelson Henrique, Ana Cláudia, Bruna, Luísa, Sofia e Ana Elisa, os genros Luizinho, Lucas, Bruno, Gedeão, Tim e Marcelo, e o Dr. Rostan, Márcia e Mila Lanverli, além do primo neurocirurgião Nelson Geraldo Freire, que de Brasília acompanhou a minha recuperação. E a de tantos e queridos amigos que torceram e oraram pela minha saúde. Manifesto minha gratidão aos médicos que estiveram comigo por esses 60 dias, a começar pelo meu amigo médico neurocirurgião, Dr. Nilson Pinheiro, a quem entrevisto hoje sobre o acidente e sobre a sua atuação nesse meu caso. Ele que formou-se em Minas Gerais, onde fez residência médica e, posteriormente, complementação da formação neurocirúrgica em Nancy, na França. O seu cuidado foi fundamental para a minha recuperação, ao lado dos cuidadores Florizel, Osivan, Adriano e Carlos, do fisioterapeuta Marcelo Jacinto e dos médicos Leonardo Sampaio, geriatra, e Paulo Medeiros, urologista. Meu caro Dr. Nilson Pinheiro, eu quero lhe dizer, devo a vida a você. Você que realmente me recebeu naquele momento delicado e organizou toda a estrutura que me recebeu e que me fez retornar à vida. Sou muito grato a você e, ao voltar a fazer meu programa semanal na TV Band, não poderia começar diferentemente do que comecei hoje, falando do acidente e entrevistando você, Dr. Nilson Pinheiro. Muito obrigado, porque você aceitou o convite de fazer parte desse programa e deixou outras atribuições para estar aqui falando com os nossos telespectadores. Muito obrigado a você. Nelson, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, muito me honra participar desse programa e, mais do que isso, participar da felicidade que é ver a sua recuperação num período tão curto. Isso é muito gratificante. Agora, o que aconteceu comigo, doutor Nilson? Você sofreu um traumatismo crânioencefálico, né? Uma lesão, eu já vou me antecipar aqui um pouquinho para explicar o que se trata o traumatismo crânioencefálico, ou seja, uma lesão externa que atinge uma das camadas que compõem o crânio e o encéfalo. A começar, couro cabeludo, osso, que é o crânio propriamente dito, uma membrana que reveste o cérebro, a quem damos o nome de meninge, e, por fim, o encéfalo. Você sofreu uma lesão profunda, muito particular, numa estrutura que a gente chama de fórnice e que é responsável
por uma função muito nobre da nossa vivência. Então, esse problema não pode ser considerado de leve. Ele foi grave, a ocorrência. O traumatismo crânioencefálico, Nelson, ele é subdividido de uma maneira um pouco arbitrária em leve, moderado e grave. E a gente atribui essa definição de acordo com uma escala. Uma escala essa a qual damos pontos para o nível de consciência do paciente, tá certo? O paciente que está normal, como nós estamos aqui agora, recebe 15 pontos. É uma escala que é denominada escala de coma de Glasgow, tá? O paciente que tem 13 a 15 pontos é considerado um traumatismo crânioencefálico leve. Você não estava nesse grupo, tá? Você estava no grupo subsequente, aquele que faz de 9 a 12 pontos, que é um traumatismo crânioencefálico moderado. E o grave, de 8 para baixo, tá? Você se enquadrava no grupo dos traumatismos crânioencefálicos moderados. Moderados. Qual é a diferença entre o TCE e o AVC? Veja que quando a gente falou de traumatismo crânioencefálico, nós falamos de um agente externo, tá certo? Ou seja, algum impacto, alguma coisa que vem de fora e que machuca o cérebro. Quando falamos de acidente vascular encefálico, nós falamos de eventos espontâneos, na grande, enorme maioria das vezes. E aí costumamos dividir em dois grandes grupos, os acidentes vasculares encefálicos ou AVC, como quiser. O acidente vascular encefálico isquêmico, que é aquele em que há uma falta de sangue no cérebro, ou seja, isso leva a uma isquemia, ou o acidente vascular cerebral hemorrágico, aquele que há um extravasamento de sangue, tá certo? Como um exemplo clássico, podemos citar aqui para o hemorrágico os aneurismas cerebrais. O AVC, ele é evitável? Pode ser evitável? O que leva a um AVC é uma conjunção de fatores, é um conjunto de fatores. Alguns deles, e muitos, muito importantes, relacionados a hábitos da vida da pessoa. Tá? É claro que tem pessoas que têm predisposição genética, né? A gente costuma ver famílias com história de múltiplos aneurismas, 2 irmãos, um pai com aneurisma cerebral. Sobre isso não tem como prevenir. Mas aí existem outros fatores, por exemplo, o tabaco, o cigarro, tá? O consumo de álcool, hábitos de vida que levam a muito estresse ou sedentarismo, controle inapropriado da pressão arterial. Tudo isso é passível de ação médica e que previne sim, diminui a incidência do AVC. Doutor Nilson, uma coisa que eu quero saber. O chacoalhado interno do meu cérebro, que aconteceu no decorrer do acidente, ele afetou quais as áreas do meu cérebro? Pronto. Lembre que nós falamos há pouco que são várias camadas que compõem toda essa estrutura complexa, né? Couro cabeludo, crânio, a meninge ou membrana e o cérebro. E o cérebro tem 2 bandas, tá? Que são conectadas por estruturas, sendo a maior delas, que vai ter um nome curioso, que chama corpo caloso, uma grande conexão entre a banda esquerda e a banda direita, né? Quando você sofre um trauma, você sofre uma desaceleração muito rápida, ou uma aceleração muito rápida, né? E isso faz com que o cérebro chacoalhe, como você bem disse. Esse chacoalhado pode levar a pequenas fissuras nessas estruturas que conectam um lado do cérebro ao outro. No seu caso específico, uma particularidade, uma estrutura muito pequenininha que chama fórnice e que é responsável, ela integra um grande circuito relacionado à memória recente. Como foi essa lesão no meu fórnix? Você, dentro desse contexto todo de muito azar, teve sorte. Por quê? Porque essa lesão não foi uma lesão irreversível. Você teve uma pancada, isso gerou um certo inchaço, no jargão médico a gente chama de edema, que cedeu felizmente. Ou seja, uma vez que esse edema diminuiu, desapareceu, a sua função foi, a gente está vendo aqui, tendo um exemplo claro, que foi preservada. Né?
Mas eu confesso a você e a vocês que estão assistindo que eu estou fazendo esse programa muito nervoso. 60 dias depois, preocupado com a minha performance. Mas eu concordo com você que, apesar de estar nervoso, está saindo mais ou menos como eu imaginei. Nelson, eu costumo falar aos meus pacientes que as atividades de vida diária, elas exigem uma performance que a gente não se dá conta, né? E eu uso um exemplo muito comum, é que para um atleta, quando ele para 60 dias, uma academia, que é uma coisa simples, você pare de treinar na sua academia 15, 20, 30 dias e tente voltar no mesmo ritmo logo depois. Você não consegue. E a gente desenvolve atividades diariamente que exigem uma performance muito elevada. E quando a gente para, voltar é sempre complicado. Mas eu posso continuar fazendo o meu programa semanal. O programa é meia hora, é temático. E aqui eu converso com as pessoas que conhecem o problema como você conhece o assunto. Esse programa eu posso continuar a fazer todos os domingos? Eu estou fazendo uma avaliação médica aqui extremo, com muito, você está me dando muitos recursos, né, muitas informações que me deixam extremamente à vontade de falar, faça. Posso falar? Não há impedimento. Eu também tenho um blog. O blog é uma coisa mais visual. Posso continuar também fazendo o blog? Márcia que vai brigar comigo, mas eu não estou vendo motivo para impedi-lo. Doutor Nilson Pinheiro, de que trata a neurocirurgia? A neurocirurgia é um universo fascinante, em que ela trata basicamente doenças que acometem o cérebro, medula e nervos periféricos. Eu poderia, de uma forma mais simples, colocar para você as doenças oncológicas, ou seja, câncer, que acometem o cérebro, a medula, os nervos periféricos, doenças vasculares, cérebro-medulares, a gente acabou de citar aqui, por exemplo, o AVC, tá? Existem outras, né? As patologias traumáticas, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Do traumatismo crânioencefálico e do traumatismo raquimedular. A gente pode ir além ainda, tem algumas doenças, por exemplo, de dores crônicas, distúrbios de movimento. Existem trabalhos fantásticos com a neurocirurgia moderna no tratamento, por exemplo, de doenças que acometem a coordenação motora, né? Nós temos colegas que fazem trabalhos muito bonitos nisso, né? Pronto, eu citei aqui algumas das áreas que a gente atua mais frequentemente. É uma beleza, é uma área extremamente rica em alternativas. E eu diria que vai além, porque tem muito campo que ainda, para nós, a ciência médica, ainda é desconhecido. Ou seja, quando a gente vê o desconhecido, a gente vê a possibilidade de crescer e desenvolver nessa região. Perfeito. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças
e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços noutras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. Dr. Nilson Pinheiro, uma satisfação imensa estar entrevistando você hoje, você que foi o médico responsável pela minha recuperação. Eu ainda não estou 100% não, mas eu acredito que esteja 98%, graças à sua intervenção e seu acompanhamento comigo. Sou muito grato por tudo isso que você tem feito. Agora, doutor Nilson, algumas pessoas precisam de cirurgias e outras não, após o trauma. Por que diferenciam as pessoas? Umas precisam de cirurgia, outras não. Pergunta muito interessante, Nelson. Basicamente, a cirurgia tem por objetivo diminuir a pressão intracraniana que se dá no cérebro, tá certo? Ou no espaço intracraniano. Isso acontece em alguns casos, em outros não. Um hematoma, por exemplo, ou seja, a formação de um coágulo de sangue pós um traumatismo, diminui o espaço que o cérebro tem dentro do crânio. O crânio é uma estrutura que não muda, né, o seu tamanho. E, de repente, é colocado ali, pelo extravasamento de sangue, um volume de sangue que aperta o cérebro. Esse aperto provocado no cérebro, ou seja, o aumento da pressão intracraniana, é extremamente deletério. E por isso deve ser resolvido. Em alguns casos, então, a resolução passa pelo ato cirúrgico. No seu caso, especificamente, você não teve um grande hematoma ou uma lesão que aumentasse a sua pressão intracraniana. Você teve, pelo chacoalhado das bandas, né, dos hemisférios cerebrais, uma pequena lesão nessa estrutura que é pequena, mas extremamente importante. Eu soube, me disseram que tinha havido um pequeno sangramento dos ouvidos. Eu não chequei essa informação. Houve realmente isso? Para ser preciso, eu não me recordo. Para ser honesto, eu não me recordo de uma otorragia, que é um evento comum. Tá? O osso temporal, onde está inserido todo o aparato auditivo, ele é muito frágil e, na vigência de traumatismo crânioencefálico, é comum fraturas do osso temporal se manifestarem por otorragia, que é o termo técnico que a gente utiliza, para hemorragia através do ouvido. Perfeito. Agora, outra coisa, eu estive em coma. A definição de coma, que nada mais é do que perder a
a consciência, ou seja, a propriedade de ter ciência de si e do ambiente que está à sua volta, ela, no seu caso, foi perdida em algum momento, tá? E aí a gente vai entrar naquela definição prévia de graus de coma. Antigamente utilizava-se letargia, torpor, até mesmo coma, quando o paciente não conseguia ser acordado, apesar de estímulos externos vigorosos. Hoje a gente tenta modificar isso um pouco e utilizamos a escala de Glasgow, que é aquela em que atribuímos pontos. Então você tinha, naquela avaliação de nível de consciência, uma pontuação em torno de 9, 9 e 10, que é considerado um traumatismo crânioencefálico de grau moderado. Essa escala de coma de Glasgow é a mais utilizada? É a mais utilizada, é de uso universal, é bastante difundida e com uma simples menção de número, a gente tem uma noção da gravidade do acometimento cerebral que o paciente teve. Doutor Nilson, eu queria saber uma coisa. Por que eu só perdi a memória mais recente? É uma pergunta que eu quero saber. Porque, na verdade, eu percebi isso já no apartamento da minha filha, Bruna. Eu percebi que as pessoas que me visitavam lá me disseram que tinham estado comigo no hospital e eu não me lembrava. Só a partir daquele momento que eu fiquei no apartamento da minha filha, Bruna, foi que eu comecei a perceber o que tinha acontecido comigo. Então, eu comecei a notar que eu tinha essa perda da memória do que tinha acontecido há 10 dias. Mas eu me lembrava do que aconteceu 30 dias antes. Então, por que aconteceu isso? A memória possui modalidades diferentes, o que a gente chama de memória recente e memória antiga. E os circuitos, as estruturas cerebrais envolvidas em cada uma delas são diferentes. O circuito que a gente chama circuito de Papez está relacionado à memória recente, dos quais o fórnice faz parte. É um relé importante. Já a memória mais antiga, ela envolve outras estruturas anatômicas cerebrais, as quais você não teve nenhum prejuízo. Daí o fato da sua memória antiga ficar preservada. Ficar intacta. Exatamente. Agora, doutor Nilson, qual é a diferença entre hematoma extradural agudo, subdural agudo e subdural crônico? Couro cabeludo, crânio, a meninge, essa aí é um grande divisor de águas quando a gente fala em hematoma extradural e hematoma subdural. A meninge é a dura mater, o nome dela é dura mater. Que se temos um hematoma que se aloja entre o osso e a meninge, a dura mater, esse hematoma é chamado de hematoma extradural. Já, por sua vez, se temos um hematoma que se aloja abaixo da meninge e entre o cérebro, esse hematoma é um hematoma subdural. O hematoma subdural ele pode ser agudo, ou seja, provocado imediatamente após o trauma, ou um hematoma crônico. Muito comum no paciente já com uma certa faixa etária, o cérebro sofrer atrofia, ele diminui de volume. E ao diminuir de volume, cria-se um espaço. Espaço esse que estira veias que nós temos desde o nascimento. Essas veias elas ficam vulneráveis a uma ruptura e são veias de baixo fluxo sanguíneo. Então ela fica depositando ali de uma forma constante pequeno volume de sangue, que ao longo de semanas ou meses forma uma coleção, um volume de hematoma significativo. Hematoma esse que nós chamamos de hematoma subdural crônico. Uma coisa que eu faço questão de lhe perguntar para os nossos telespectadores, vocês que estão assistindo a gente agora, é vital a importância do cinto de segurança quando você trafega numa estrada? O uso do cinto de segurança evita acidentes do tipo do que eu tive? Cadeirinhas para crianças, por exemplo, que ficam no banco de trás dos carros, são coisas importantes para evitar traumas maiores? De extrema importância.
Nós temos acesso a alguns trabalhos médicos que relatam diminuição de mortalidade, não especificamente do traumatismo crânioencefálico, mas da mortalidade relacionada ao trauma, que chegam a 50% pela utilização do cinto de segurança. Tá? Então, é de vital importância a utilização do cinto de segurança. Eu fiz essa pergunta, doutor Nilson, porque eu estava com cinto de segurança. Eu tenho a impressão que se eu não tivesse usando o cinto de segurança, eu não estaria aqui hoje fazendo essa entrevista com você. É curioso a sua colocação, porque, na verdade, o tipo de trauma que você teve, que foi da desaceleração brusca, né? Ou seja, quando vocês colidiram a um poste, você teve uma desaceleração brusca. Isso provocou um movimento de chacoalhada do cérebro. Isso não teria como não acontecer, né? Mas você chegou intacto, seu tórax, seu abdômen, a sua coluna, nada disso sofreu dano, seguramente pela utilização do cinto. Doutor Nilson, o que é que você sugere como medida profilática para o TCE e TRM? Perfeito. Na década de 90, a Sociedade Americana de Neurocirurgia lançou um programa que chamava-se Think First, né? Ou seja, pensar na frente, pensar primeiro, e que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia adotou, que é o Pense Bem. A educação, mais uma vez, está na origem e na solução de todos os problemas. Ou seja, na origem é a falta da educação e na solução é educar. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem um programa que ele leva a escolas de crianças de 9, 10 a 14 anos, onde educa regras de trânsito. Né? Uma criança saber que precisa usar o cinto de segurança, uma criança saber que tem que respeitar um sinal vermelho, saber onde tem que atravessar a rua. Ou seja, essas medidas preventivas são muito importantes. E tem um outro fato que é sempre bom relatar. A associação de álcool e trânsito, ela realmente é terrível. No nosso meio, os acidentes automobilísticos respondem como primeira causa, né, de traumatismo crânioencefálico. Na nossa região, infelizmente, as agressões por violência têm crescido muito e têm, em alguns momentos, chegado a ultrapassar as quedas, né? Mas a subtração do álcool e a educação são os pontos que, ao meu ver, são cruciais e que trazem maior resultado na prevenção do traumatismo crânioencefálico e do traumatismo raquimedular. Doutor Nilson Pinheiro, eu confesso a você que eu tenho mais perguntas a fazer. Contudo, meu programa é de apenas 30 minutos. E o diretor já está ali mostrando o relógio. Ele está achando ótimo essa entrevista porque você está dando informações importantes para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. E ele está tendo muito cuidado depois desses últimos 60 dias. Ele que foi o causador do acidente, porque eu vinha buscá-lo, então ele ficou preocupadíssimo. Aí mas ele está, é brincadeira. Mas eu queria passar a palavra para você mandar um seu recado, no sentido de que se precavenham e coisas que você falou há pouco, como fazer medidas profiláticas para evitar acidentes. Eu quero passar a palavra para você, mas eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e ter feito essa abertura comigo de uma nova fase da minha vida como jornalista também e abrindo, depois de 60 dias, o programa Ponto de Vista. Eu agradeço, é gratificante para a gente participar e assistir a sua recuperação e a sua performance, tão boa performance. É crucial no traumatismo crânioencefálico, no traumatismo raquimedular, no AVC, andar na frente, pensar antes. Ou seja, as medidas preventivas são muito importantes e não é tarde, nunca é tarde para começar. Então é isso que eu queria falar, que eu acho que é realmente vital e que vai surtir efeito na sociedade como um todo. Beleza. Muito obrigado, doutor Nilson Pinheiro. Muito obrigado mesmo. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Bom, surpreenda-se, novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.